Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai aprender a modelar terreno, né? Modelar e utilizar as ferramentas que o Revit atualmente vem nos oferecendo para facilitar, né, o uso do terreno. E existem várias formas de chegar a, a um bom resultado do terreno no Revit. E hoje a gente vai ver apenas uma delas, né, que é a importação através de arquivos em DWG, arquivos feitos para AutoCAD ou no AutoCAD, a depender da forma em que foi obtido esses dados, né, de topografia. Então o terreno que a gente vai modelar vai ser esse aqui, né, tem uma referência dele aqui, terreno com 3 frentes, um fundo aqui atrás. E a gente vai utilizar, como eu disse, uma referência não inicialmente no Revit, mas no AutoCAD, né? Então aqui isso é bem comum de se pegar, não um arquivo tão bem limpo, tão bem organizado quanto esse, mas muitas vezes é assim que a gente pega, né? Com arquivo vindo de equipamentos que fazem levantamentos topográficos e exportam diretamente para AutoCAD, né? Topógrafos e profissionais de topografia que fazem esses arquivos e geram essas curvas de nível em AutoCAD, e isso nos favorece muito, né? Eu vou trocar aqui agora para nossa aparência de aula de fato, né? Onde vocês visualizem melhor a tela. Então isso aqui é bem comum, né? Só que muita gente não se dá conta que na grande maioria das vezes isso aqui não é apenas uma visualização bidimensional. Na grande maioria dos casos o que eu tenho é isso, ó. Se eu girar aqui com o Shift e o Scroll, né, a bolinha do mouse aí, eu percebo que há uma tridimensionalidade nessas linhas. Se eu colocar uma vista frontal aqui, eu vou perceber que há diferença de nível entre uma curva e outra. Essa curva que está selecionada aqui é a curva mais baixa. Eu tenho uma diferença de nível entre essas curvas aqui, e isso provavelmente já veio de um software topográfico ou foi aplicado a essa altura, né, pelo profissional responsável por criar essa topografia, né, essa representação topográfica do nosso terreno. Então é essa imagem aqui ou essas linhas aqui que nós vamos levar para lá. Lembrando que sempre é importante ter cuidado no AutoCAD quanto à curadoria em relação às layers, né? Então a gente percebe que nossas curvas de nível elas estão aqui nessa layer de curva mestra ou curvas mestra, né? Muitas vezes você pode vir com curvas mestras ou curvas secundárias, e isso serve para subdividir e organizar melhor as informações dentro do AutoCAD, mas não só dentro do AutoCAD, lá no Revit eles serão muito importantes também. Então o primeiro passo é abrir o AutoCAD, fazer uma limpeza geral de todas as informações que não sejam necessárias. Nesse caso, se eu só quisesse a topografia de fato, eu poderia isolar essa linha de curva mestra e ocultar, ou até, enfim, salvar um arquivo novo e deletar todo o resto, se realmente não fosse necessário. Mas nesse nosso caso aqui, o arquivo já está muito bem limpo, é um arquivo muito bem organizado, e eu vou querer todas essas informações, porque nós vamos trabalhar futuramente com as ruas, né, com as calçadas. Então vou deixar todas essas dimensões aqui, o próprio limite do terreno, né, que está numa leia separada aqui, não, está na leia 0, mas mesmo assim está delimitado, certo? Então vou deixar tudo isso aqui, já está bem organizado. Porém, eu retornaria esse arquivo de AutoCAD quando nós enfrentarmos alguns percalços lá no Revit, certo? Então, usando isso aqui como base, a gente vai direto lá para o Revit agora. Vou deixar só a tela para vocês acompanharem. Aqui já no Revit, o que é que temos? Um arquivo novo, do zero, no template mais básico, que é o que eu sempre uso. E nós temos a opção aqui no Revit de trazer arquivos de WG de duas formas, né? Ou vinculando ou importando. Esse vínculo normalmente ele é necessário quando eu tenho a possibilidade de atualização do arquivo. Então, quando as coisas no arquivo de DWG ainda não estão bem definidas, eu tenho uma preferência por vincular, porque as atualizações que forem feitas, as mudanças que forem feitas, eu posso incorporar através de atualizações nesse vínculo. Então, ele vai ler o arquivo de DWG e vai trazer essas informações. Quando eu insiro através do importar CAD,
eu quebro esse vínculo entre o material que está dentro do meu projeto, o material de DWG que está dentro do meu projeto, e o arquivo original. Então, mesmo que aquele arquivo seja modificado, eu não tenho essa atualização automatizada. Eu precisaria reimportar ou reinserir esse meu arquivo de DWG para dentro do Revit. Nesse caso, o nosso terreno não vai ter mais nenhuma alteração. Então, eu vou usar a opção de importar CAD mesmo. Ele está aqui como terreno modelo DWG. E aqui eu tenho algumas informações importantes, né, nessa janela de importação. A primeira delas é que para criar um arquivo de sólido topográfico, né, de topografia, eu não posso deixar marcado apenas para a vista atual, pois essa opção faz com que eu tenha apenas uma referência naquela única vista, uma referência bidimensional daquele arquivo digital do AutoCAD, né, o DWG, apenas na vista importada, que nesse caso seria o TR. Então eu perderia a referência e não teria como fazer a criação do sólido através diretamente da importação. As camadas e níveis eu posso especificar, né, as que eu quiser. Eu posso colocar somente as visíveis, ou eu posso deixar todas e depois, na hora da escolha da criação do solo topográfico, definir qual é a camada que eu quero usar de referência. Nesse caso nós vamos deixar todas, por quê? Porque a gente vai usar as referências de rua, de tamanho do terreno também. Então tudo isso vai ser importante para a gente na criação da nossa topografia. A unidade de importação ela é extremamente importante, porque se você não importar na mesma unidade que está o projeto, isso vai acontecer ou pode ocasionar duas coisas, ou o terreno vir muito grande ou muito pequeno. Vou exemplificar aqui e a forma de você perceber isso, né? O posicionamento também é essencial. E aí, para falar do posicionamento, eu vou retornar momentaneamente lá para o AutoCAD para a gente entender, né? Então, aqui se refere a esse posicionamento aqui no Revit. Eu tenho algumas opções: automático, de centro para centro e de origem para origem, ou manual, através da origem, ou manual através do centro, certo? Então, quem é a origem e quem é o centro? A origem tanto no Revit como no AutoCAD se refere a essa origem interna que eles têm, né? Seria o seu 000 XYZ, sua base de referência. E aqui, nem sempre, ou na grande maioria das vezes até, os projetistas projetam com os seus desenhos próximos à origem no AutoCAD. Então, o que é que aconteceria? Se eu deixo de forma automática ou até manual, com base na origem, eu teria esse ponto aqui centralizado na ponta do meu mouse na hora da importação lá no Revit. E aí o que é que pode acontecer? Olha a distância que eu tenho daqui para cá. Então vamos fazer essa simulação e deixar manual, né, para ele ficar na ponta do mouse, manual pela origem. Vamos botar em abrir. Quando isso acontece, o DWG está na ponta do meu mouse porque eu ainda não cliquei. Mas o aluno já diz, o meu não veio, né? Só que, e aí dá um clique. Continua clicando, não, o meu não deu certo. E vai fazer de novo. E ele faz isso algumas vezes e sempre diz, está errado. Só que ele nunca se atentou a dar -1. Mas ele nunca se atentou de dar muito -1 e perceber, ó. Aqui nesse ponto é onde está nosso centro lá que a gente queria colocar. Ó o terreno onde está ali, ó. No canto superior direito. Mas por que isso acontece? Porque eu peguei como referência a origem do DWG, né? Então eu vou dar ESC aqui e se vocês perceberem, a origem está aqui e o desenho está a uma distância bastante considerável dela. Então, para pegar a origem como referência, eu teria que selecionar isso e mover tudo para cá, ok? Esse seria um ponto. O outro seria em relação ao centro, né? Manual centro. Eu vou colocar aqui, selecionar ele, deixar manual centro, que aí não tem problema. Ah, Thiago, eu não vou pegar a origem, eu vou pegar o centro do meu desenho. E é ótimo, é sempre como eu gosto de trabalhar. Meu desenho está aqui, o meu mouse vai ficar alocado no centro dele. Então eu deixo manual centro, seleciono, coloco em abrir. Maravilhoso. Tá aqui, ó. Tá aqui o terreno locado no centro do nosso mouse. E aí eu posso clicar, quando é manual eu posso clicar, né? E escolher onde quero colocar. Só que qual o grande porém, né? Qual o grande problema disso tudo? Eu vou salvar aqui, que eu não tinha salvo.
e vi, pronto, agora sim. Esse aqui que eu importei agora para o centro é um que eu já tinha modificado, já tinha limpado, né? Mas para dar o exemplo, eu vou desfazer aqui e vou deixar esse agora, por quê? Como é que eu sei que um desenho está no centro? Quando eu aplico um zoom all, né? Um zoom em tudo, e isso eu faço apertando 2 vezes o scroll do mouse, a bolinha do mouse. E percebam que o meu terreno, na verdade, todo o meu desenho de interesse, ele foi jogado um pouquinho para o lado direito aqui. Então vamos fazer aquela importação de novo. Importa CAD, seleciona ele, vou deixar manual centro. E percebam que agora ele não aparece mais. Novamente eu vou dar menos 1, ó. Ó onde ele está ali. Isso significa que tem alguma coisa aqui do lado esquerdo que está equilibrando, né? Alguma coisa perdida, algum resquício de desenho que está equilibrando e ele considera como desenho também e o mouse fica aqui no centro. Então isso faz com que o Revit interprete que o centro do desenho na verdade é esse e que não está errado. Como é que eu faço essa limpeza no AutoCAD? É sempre aconselhável você apertar Ctrl A, porque aí você seleciona tudo que existe, né? Chega na sua área de interesse, olha uma selecionada aqui, ó, que a gente nem sabia que existia. Chega na sua área de interesse, aperta Shift e seleciona ela para você desmarcar, né? Então você desmarcando ela, você deixa, olha o tanto de coisa, ó, um aqui, outro aqui, outro aqui. Tudo isso estava selecionado, tudo isso existe e a gente não estava vendo, certo? São coisas que estavam muito pequenas aqui, ó, e a gente não estava vendo que elas existiam, camadas, resquícios de desenho, certo? E aí eu posso deletar isso. E aí novamente eu posso apertar 2 vezes o scroll do mouse. E aí se o desenho fica realmente centralizado na minha tela, quer dizer que eu só tenho isso agora como desenho, né? Então eu vou salvar e vou reimportar lá no Revit. Agora eu vou dar ESC aqui, ó. E vou reimportar no Revit agora, manual centro, colocar em abrir. E agora sim eu tenho aquela circunstância, ó, que o terreno está na ponta do meu mouse. E aí eu posso importar ele com tranquilidade e garantir a correta locação dele, certo? Mas ainda vou dar ESC para dar outro exemplo, que eu não coloquei metros, eu coloquei milímetros, por exemplo. E aí qual é o grande problema? Se foi projetado em um e eu estou importando em outro, acontece isso, ó. Às vezes eu estou assim, professor, cadê? Eu estou dando menos 1, o terreno não está aparecendo. Eu dei muito menos 1, o terreno não apareceu. Onde é que o terreno está? Só que nesse caso você não vai dar menos 1, você vai dar mais 1. O terreno está vindo fora de escala. Você sabe que isso aqui é um tamanho normal, uma distância normal. Se você tiver alguma referência, alguma parede de referência, dá para ter uma noção melhor. Mas isso aqui não é a escala de um terreno, né? Tá vindo muito pequeno. Então, dá ESC aqui, troca para metros. E se fosse o contrário, se tivesse sido projetado em milímetros, se tivesse importando em metros, por exemplo, o terreno viria gigantesco, quilométrico, certo? Então, terreno em metro, abrir, agora sim, tudo ok, posso clicar e eu tenho o meu terreno importado com todas as camadas que eu tinha ou que eu tinha interesse que tivesse, né? É sempre aconselhável que quando eu tenho alguma referência dessa forma, eu dei um clique e fixe ela no pinzinho aqui para não acidentalmente eu não mover, né, eu não arrastar ela para algum lugar, ok? Então essa é a nossa importação do terreno, esse é o primeiro passo. No próximo vídeo eu vou mostrar como é que a gente faz a criação do terreno de fato, né, do terreno e seus arredores aqui, do seu agenciamento, agora dentro do Revit 2024, que trouxe algumas facilidades para a gente, certo?